Oi, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de história. Gostaria que vocês pegassem aí o livro, colocassem na página 22 a 25, certo? Então, vamos ver aí, no capítulo da página 22, né, no capítulo 7, ele fala sobre os indígenas e muitos povos e culturas. Então, vejam só. Povos indígenas do Brasil, seus descendentes. Então, seus descendentes, eles vieram do Estreito de Bering, ou através de embarcações ou de outras teorias. No nosso caso, nosso livro, ele só mostra essas duas teorias, certo? Então, redução do número de indígenas no Brasil. Nosso território brasileiro, ele já foi muito povoado pelos indígenas. Porém, com o passar do tempo, com o processo de ocupação dos portugueses no Brasil, a respeito de muitas doenças e problemas trazidos pelos europeus, muitos indígenas acabaram morrendo. Ou seja, atualmente temos um número menor, bastante reduzido desses indígenas. Eles ainda existem e fazem parte da nossa cultura, mas em menor quantidade. Vamos estudar aí a diversidade desses povos indígenas e os rituais de passagem. Os povos indígenas, eles diversificam-se através da língua. Calcula-se que sejam faladas mais de 200 línguas indígenas no Brasil. Muitas, imaginem, não é? A quantidade aí de línguas que não conhecemos. Então, os costumes, a maneira como eles vivem, como suas habitações, né, são distribuídas. Percebam que quando a gente estudou lá em artes, o que foi que a gente viu? Que as ocas, né, as aldeias dos indígenas, às vezes eles fazem o quê? Deixam o centro vago, para que eles possam o quê? Fazer os seus rituais, então, as suas crenças. Então, vivências e conhecimentos. Os povos indígenas, eles têm muito dessa característica, que é adquirir conhecimento das gerações passadas e passar para gerações futuras. Por isso, tem muito, né, muito dos homens que são mais velhos, que eles se tornam líder dos grupos. E aí, os rituais de passagem são cerimônias ou festas que representam mudanças relacionadas à vida das pessoas de uma comunidade. Esses rituais, né, de quando os jovens, principalmente os homens, estão passando de uma idade para outra, eles vão adquirindo novas responsabilidades dentro daquela tribo. Então, dentro daquele conjunto de pessoas. Por isso que eles fazem esses rituais de passagem para comemorar esse evento. Percebam que aí está uma imagem, né, onde está uma índia com o seu filho e eles todos caracterizados, bem assim, bem produzidos, certo? Então, vamos lá. E os povos indígenas do Brasil? Vejam só, os povos indígenas, eles são descendentes dos primeiros habitantes do continente americano. Foi o que eu falei a vocês. Então, o que foi que a gente viu? Que existem duas teorias. Uma do Estreito de Bering e outro que foi o quê? Por embarcações, né? Que aí eles foram pelo mar e tudo e vieram até o nosso continente americano. Então, o que eu acabei de explicar a vocês foi o que está aí no livro de vocês. E vejam só, ao longo de anos, no entanto, o número de indígenas diminuiu, que foi o que eu falei também, através das doenças, dos problemas que foram trazidos lá pelos portugueses, a quantidade de indígena foi diminuindo com muita frequência. E aí, definindo, e quem é indígena? Vejam só, o que define os povos indígenas? As roupas que usam, seu comportamento, suas tradições, ou ainda o sentimento de pertencer a uma comunidade indígena?
Então, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, existem algumas regras para classificar alguém como indígena. Uma delas é a autodeclaração, ou seja, um documento apresentado em que a pessoa declara a sua identidade indígena, que ocorre quando uma pessoa tem a consciência de identidade indígena. Ou, regra, é quando o grupo de origem da pessoa reconhece essa identidade. Então, ainda de acordo com esse órgão do governo federal, podemos chamar de comunidade indígena um conjunto de pessoas que apresentam modos de vida relacionado às antigas formas de viver das populações originárias das Américas e que mantêm relações de parentesco ou vizinhança entre si. Essas características diferenciam a comunidade indígena de outros grupos da sociedade brasileira. A FUNAI também é responsável pela proteção e pela garantia dos direitos dos indígenas no Brasil. Um exemplo desses direitos é o de exercer a cidadania por meio do voto. Então, vejam aí, né, o que vai definir uma pessoa e vai dizer se ela é indígena ou não. Qual é a minha dica? Dica da prof. Eu gostaria que vocês relessem esse capítulo 7 aí e façam um resumo dele. Busque revisar todo o conteúdo. Todo o conteúdo de quê, Tiana? Da página 22 à página 25. Não é para ler o restante que a gente não deu aula ainda. É só da página 22, que ele só vem com uma ilustração. Então, vocês vão o quê? Da página 24 a 25, só essas duas páginas, certo? Agora, eu espero que vocês tenham compreendido e eu aguardo vocês lá no Discord para a gente tirar nossas dúvidas.